Dom da fé. Consegue fazer a leitura para nós aí, ô Vaso? Calma aí, não começa agora não. Calma aí. Daí o meu... Mas pode começar. Dom da fé é uma habilidade sobrenatural de utilização da fé, não para si próprio, porém para a edificação do corpo de Cristo. Pode continuar. Volta aí, Cadu. Os versos. 1 Reis Daí. 1 Reis 17, 11, Mateus 14, 29 a 31, Mateus 21, 19 ao 21. Segurar, se quiser grudar, se não quer grudar. Então vamos lá, irmãos. Vamos para o texto bíblico então. 1 Reis 17, verso 1. Vocês viram que aqui o dom da fé é diferente da fé como fruto. Fala assim, fé como fruto? Fé como fruto. E fé como dom. A fé como fruto, ela é desenvolvida em você, para você. O fruto fé, é desenvolvido em você e para você. O benefício dela é próprio. Vocês estão aí? O dom da fé não é para o seu benefício próprio. É para benefício de outros. E ela é manifestada para trazer operações de Deus em vários campos. Mas as duas querem uma coisa? Não. Uma é resultado da obra do Espírito dentro de você, para que você... É porque a palavra é que a gente vai chegar no fruto da fé. Mas a fé, como fruto, ela vai para o lado da fidelidade. Existem até traduções que já traduzem direto como fidelidade. A fé como fruto é fidelidade. Ela vai para o lado da fidelidade. Ela vai te... É a fé que está lá em Hebreus, lembra? Foi a fé que fez com que eles enfrentassem as espadas, fechassem a boca dos leões. É uma fé no estilo de vida de fé, produzido pelo Espírito na vida de quem recebe o Espírito Santo. Já o dom da fé é uma manifestação para uma operação sobrenatural, por meio da fé. E sempre vai beneficiar os outros, no caso a igreja. Quando ela é o dom do Espírito na igreja, né? O dom da fé é um dom mais evangelístico, que é para fora, para a edificação da igreja. Evangelístico e também para dentro da igreja, edificando os próprios irmãos direto. Vamos lá, mas a gente vai tratar logo daqui a pouco, depois desse, a gente vai tratar sobre os frutos. E a gente vai pôr na balança os equilíbrios. Vamos lá. 1 Reis 17, 1. Quem pode ler? Não, quem pode ler não. Ricardo, você está com o microfone, agora é tudo teu. 1 Reis 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Cara ousado, né? Como você sabe que foi a fé? Como você sabe que foi a fé? Como que eu sei que foi a fé? Em específico, o dom da fé. Pela segurança? Pela segurança que ele afirma? Da onde vem essa segurança toda? Já teve gente famosa, irmão, na internet aí, esses tempos atrás agora, não muito tempo antes,
falando sobre isso aqui. Tem pelo menos uns 2 ou 3 famosão aí do Instagram que... Tem um que é famosão até no Brasil todo, o território brasileiro, falando sobre isso daí. Por quê? Como que eu sei que isso daí foi a fé como um dom? Em manifestação na vida dele. Pela ousadia? Vamos lá. Ó. Como a fé chega na vida de alguém? Todo ser humano já é capacitado e dotado por Deus com 3 coisas no espírito dela: fé, esperança e amor. Todo ser humano tem no espírito dela isso: fé, esperança e amor. Pode se manifestar mais em uma pessoa, menos em outra, mas todos têm algum tipo de fé, algum tipo de esperança, algum tipo de amor. Até as pessoas mais... Até os psicopatas, né? Que a ciência diz que eles não têm sentimentos. Aí você vai ver o vídeo lá do psicopata que chorou, mas chorou de verdade, foi pego emoção real nele, quando o pai da pessoa que ele matou perdoou ele. Então, todo mundo tem fé em algum nível. Mas a Bíblia fala da forma que a fé vem em um ser humano. A fé Pelo ouvir. salvífica vem como? Pelo ouvir. O ouvir da palavra. O ouvir? Da palavra. O ouvir? Da palavra. Ouvir o quê? Não! Tá errado. Por que ouvir a palavra? Por que vocês encarqueiraram que é ouvir a palavra? O que o Ricardo falou? Quem falou isso? Não, porque o Ricardo está falando. Quem falou? Isso. Vamos ler como está na Bíblia, vai. Romanos 10, 17 e 18. Vamos ler como está na Bíblia. Meu Deus. Você ainda ganhou a culpa, mano. Vem comigo, vem comigo. Você foi o primeiro a errar e todo mundo errou junto, mas quem levou quem puxou o bonde foi você. Vamos lá, vocês continuam com o que vocês falaram? Olha o texto. Tá certo. Tá certo o quê? Pela fé, pelo ouvir. Ouvir o quê? E ouvir pela palavra. Ouvir a palavra ou ouvir pela palavra? Pela palavra. Ouvir a palavra é uma coisa, ouvir pela palavra é outra coisa. Você lembrou de outra aula, não lembrou não? Tá vendo? Bom, ainda teve humildade para falar que lembrou, ela podia falar. Não? Ó, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra, não é ouvir a palavra. Se fosse assim, todo mundo que entrasse na igreja se convertia. Se fosse fácil, ouviu a palavra, gerou fé, não ia ter incrédulo, não ia ter desviado, não ia ter pessoa ateu. Não ia. Porque todo mundo que ouvisse ia gerar fé. Ouviu a palavra, gerou a fé, mas não é assim. Você não ouve a palavra e gera fé. Se ouve pela palavra. E agora a segunda pergunta, eu espero que a irmã ainda esteja lembrada também. Já lembrou da primeira, lembrou da segunda. Quem fala pela palavra? Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quantas vezes para as cartas da igreja está escrito no Apocalipse?
7 cartas, 7 igrejas. Todas no fim têm algo peculiar. Quem tem ouvidos. ouça o que o Espírito Santo diz. Então o Espírito Santo fala com a igreja através da palavra. E eu tenho que ouvir o Espírito Santo falando através da para que possa ser gerada fé salvífica em mim. Vocês estão aí, diga glória a Deus, meu amigo. Mas não é só no Novo Testamento que fala sobre isso. Porque Deus fala nos Salmos acerca do povo no deserto e depois ele cita os Salmos em Hebreus. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Não entristeçais, não. Não é isso. Qual que é? Vamos lá. Quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração como no dia da tentação do deserto. Isso é o que aconteceu no deserto. Nos Salmos foi citado e repetido em Hebreus. Por quê? Eles receberam a lei, palavra, receberam a palavra escrita de Deus, desprezaram a palavra escrita de Deus. Quando desprezaram a palavra escrita de Deus, Deus falou que eles não está mal, hein? O que eles falaram sobre o Espírito Santo? O que Deus falou que eles fez com o Espírito Santo? Não foi entristecer. Endureceram o coração para o Espírito Santo. Por quê? Porque não receberam a palavra que Deus lhes enviou. Desobedeceram a palavra enviada de Deus do deserto e assim rejeitaram o que o Espírito Santo dizia para eles. Ou seja, até no Antigo Testamento o Espírito Santo falava através da palavra. Então, quando vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam o coração como o povo no dia da tentação do deserto. Vocês estão aí? Diga amém. Amém. Fala assim comigo: a fé verdadeira, A fé é verdadeira, gerada pelo Espírito, gerada pelo é Espírito. quando eu ouço a palavra e o Espírito trabalha pela palavra em mim. Fala assim: ele vai produzir o fruto do Espírito, chamado fé, e vai dar o dom do Espírito, chamado fé. Então são dois, tanto o dom quanto o fruto. Primeiro ele gera fé salvífica pela palavra. E aí, por causa dessa fé salvífica que ele gerou pela palavra, a natureza de Deus, pelo Espírito enxertado em você, no seu espírito humano, vai produzir o fruto do Espírito. Claro, se você deixar, porque o fruto do Espírito se manifesta através da sua vida diária, no dia a dia. Então, a sua alma tem que se render à vontade do Espírito. E aí esse fruto é produzido. Beleza. Mas nós não estamos tratando de fruto hoje é dom. E aí ele vai e dá dom, conforme você busca. E aí o dom da fé é um deles. E agora, como eu sei que tudo isso tem a ver com a palavra na vida de Elias? Eu acho que eu já falei uma vez aqui. Se não foi num estudo, foi numa pregação. Vamos ver se vocês lembram da pregação. Sabe qual que é o nosso problema hoje, irmão? Se você não é uma pessoa boa de memória, não é boa de memória, quando você vir para o culto, Anota. traz um caderno. Tal dia, pregação. Anota o que Deus falou com você pela palavra. Depois você dá uma revisada. Você vai ver que você vai começar a lembrar melhor das mensagens que foram pregadas. Vamos lá. Como eu sei disso? Porque a lei em Deuteronômio já falava: se este povo não der ouvidos à minha voz, Maldito seja. não cumprir os meus mandamentos, eu fecharei os céus e não enviarei chuva. Deuteronômio.
Então Deus falou pela palavra. Aí passa o tempo. Salomão consagra o templo. Quando ele consagra o templo, ele vai falar do povo. Se esse povo pecar, for levado em cativeiro, então se eles orarem para o lado de cá, da banda de Jerusalém, para a direção do teu templo, houve oração. Só que antes disso ele falou: se por acaso este povo for rebelde, desobedecer a tua palavra, e o Senhor fechar o céu sobre eles, para que não haja chuva, então, quando eles se arrependerem e clamarem, vai estar lá por volta de 2 Crônicas 6. O de Deuteronômio vai estar entre Deuteronômio 28 e 30, dá uma olhada nos capítulos, e o de... Ai, meu Deus do céu. E o do Salomão aqui que eu estou falando vai estar por volta de 2 Crônicas 6, que no 7 já é a consagração do templo. Então, aí ele ora falando: se o Senhor fechar o céu porque esse povo entrou em idolatria e o Senhor não der mais a chuva, quando eles se orarem e se arrependerem, então ouve do céu, perdoa os pecados e envia a chuva, sara a terra, que era o sara a terra, que depois veio lá em 2 Crônicas 7,14. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, converter dos seus maus caminhos, dos seus ouvirem a sua oração, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, que é curar a terra. Porque a terra, quando fica sem chuva, fica seca, sem produtividade. Então, tudo isso era uma base legal da palavra, que Elias encheu o coração dela. O dom da fé, ele não trabalha sem a palavra. Na verdade, a fé salvífica não trabalha sem a palavra, o fruto da fé não trabalha sem a palavra, e o dom da fé não trabalha sem a palavra. Fala por quê? Porque na armadura de Deus, a palavra é a espada do Espírito. Então tudo que o Espírito vai fazer, ele usa a palavra. Não tem calça saruel, lembrei do jovem pregando. Você já viu isso daí, Bruno? O quê? O irmão pregando: não tem calça saruel, Não. nem camisa da Barralo. Aqui é palavra. Quando eu falei palavra, eu lembrei do jovenzinho. Irmão, é a palavra. O Espírito Santo tem uma coisa, um instrumento. O instrumento do Espírito é a palavra. Fala comigo: o instrumento do Espírito Santo para todas as suas obras, para todos os seus frutos, para todos os seus dons, é a palavra. Por que isso? Por que essa ligação tão profunda do Espírito Santo com a palavra? Por quê? Bom, uma pessoa cheia de Deus, ela nunca vai contrariar a palavra. Ela nunca vai contrariar. Ela pode falar coisas que não estejam na palavra, que não esteja escrito. Que isso aí é extra. Fala comigo: extra bíblico. Extra bíblico. É diferente de antibíblico. Mas Paulo ainda dá a recomendação: não vá além da palavra. Porque o que vai edificar os outros vai ser a... Extra é que vai além. Vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar um extra bíblico falando assim, ó: é proibido a irmã raspar os pelos das axilas. Falei bonito agora, viu? Você achou que eu ia meter um subaco, né? Tem uns que falam subaco, outros falam sovaco, axilas, pronto. Se eu chegasse aqui ensinando para as irmãs que é errado aparar as axilas, porque Deus vai desnudar as filhas de Sião. Aí pega o texto famoso lá de Isaías, que toda igreja que era de uso e costume pesado usava, e aí eu vou e falo isso daqui: é um extra bíblico ou é um antibíblico? Se eu usar aquele texto, vira antibíblico. Se eu falar que recebi uma revelação sobre isso, e não uso nenhum texto, mas foi revelação, então continua antibíblico, porque vai contra a palavra. Que você tem que ser higiene, você tem que ter higiene.
Deus não é contra a higiene, então ainda é antibíblico. Dá um exemplo de extra-bíblico. Dá um exemplo de extra-bíblico aí, vai, para mim. Assunto que não está aqui dentro, você busca fora, né? Em livros paralelos. Extras bíblicos, você vai achar um monte de livro falando sobre assuntos que não estão diretamente na Bíblia, não contrariam ela e às vezes dão palco histórico, cultural. Livro histórico, por exemplo. Hã? Livro histórico. Um exemplo, história dos Hebreus, Flávio e José. Mas nem tudo que está lá é só extra, tem coisa que está lá que é antes, tá, irmão? Você tem que ponderar, porque quando você está lá na vida de Abraão, lendo sobre a vida de Abraão lá, tem coisa que é extra demais. É tão extra que vai até contra o que está escrito. Existem traduções judaicas que as próprias traduções contrariam o que está escrito no texto. E aí o que você faz com isso? Porque deixou de ser extra bíblico, virou antibíblico, você faz o quê? Põe de lado. Para lá. Para lá, vai embora, para outro lado, eu não quero isso. O que é antibíblico é totalmente descartável. O que é extra-bíblico, se não for antibíblico e tiver uma base que ajuda você a interpretar melhor a Bíblia, pode ser usado. Livro de Enoque é antibíblico? Livro de Enoque. Livro de Enoque, ele é um extra-bíblico e antibíblico, porque tem doutrinas nele lá que não batem, não condizem com as doutrinas da Bíblia inteira, do resto das páginas da Bíblia. Todos os apócrifos têm doutrinas antibíblicas no meio deles, por isso que eles foram rejeitados nos concílios. Aí, voltando. E pode ser que alguém tenha uma revelação do céu. Um exemplo, eu fui para o céu em um arrebatamento de espírito ou de sentidos. E eu vi uma sala. Nessa sala tinha tais e tais coisas. Como que eu vou provar isso na Bíblia? Eu não vou provar isso na Bíblia. Deixou de ser real o que eu vivi? Não. Não. É um extra bíblico que serve só para mim falar um testemunho, mas eu não vou usar como doutrina. Se Deus fala comigo uma coisa, um exemplo, Deus fala com qualquer uma das irmãs, você não vai cortar a ponta do seu cabelo, não pode cortar a ponta do seu cabelo, porque eu vou usar o seu cabelo, vou derramar uma unção, na igreja que você chegar vai ter cura, libertação, e vai ser através do cabelo, e isso acontece, já aconteceu muitas vezes e acontece. É um extra bíblico, não é antibíblico, porque não tem nenhum versículo que faça uma proibição de que a mulher corte a ponta ou não corte a ponta do cabelo. O que a Bíblia fala de forma clara não é que a mulher não pode cortar a ponta do cabelo, é que a mulher tem que ter cabelo crescido, ou seja, o cabelo de mulher, só isso, diferenciando do cabelo de homem. É isso que a Bíblia ensina. Isso. Mas aí tem tipos e tipos de cabelo e as diferenças, e aí você tem que ser só inteligente, não precisa nem ter base para mais. Então existem coisas que vão ser extra bíblicas, mas não ferem nenhum conceito da palavra, e essas podem ser aceitas, não podem virar normas, podem ser aceitas para um indivíduo como uma experiência pessoal, mas não pode virar uma norma para a igreja toda. O problema que a gente tinha na antiguidade era isso. Pessoas que recebiam uma revelação para si e jogavam para todos. E aí virava o legalismo. Então aí diga glória, sei lá, amém. Fala amém. Deu para entender? Então, vamos lá. Essa fé que ele teve foi o resultado da operação do Espírito gerando nele este dom. E esse dom fica tão notório na vida dele, porque não aconteceu uma vez só. Aconteceu quando foi para não ter chuva. Aconteceu quando foi para ter chuva. Mas antes de acontecer para ter chuva, fez descer fogo do céu. Vocês estão aí? Amém. Amém. Fez descer fogo do céu, irmão.
Como você sabe que era o dom? Que era o dom. Porque pouco depois dele fazer fogo descer do céu, chuva cair, ele está fugindo da mulher, em depressão. Da mulher que eu falo não é mulher, que ele não tinha mulher, sim, é a Jezabel. Foi a operação do dom nele. O dom é dom, não é fruto. Mas por que ele... Se o fruto do Espírito tivesse manifestado nele de forma visível naquele momento, a fé que gera fidelidade, eu não estou dizendo que ele foi infiel, mas Sim. ele foi medroso. Mas depois de tantos... Com a única palavra dela, irmão, imagina, se ela falasse, eu vou ter a tua cabeça hoje, venha, meu Deus vai te ferir. Ele não fez cair fogo do céu sobre os homens que foram buscar ele no monte? Por quê? Porque o dom da fé estava em plena operação novamente. Ele não estava mais deprimido, ele não estava com o seu interior. Você já percebeu que quando você está bem, o dom aflora? E se você estiver mal, o dom não funciona? Porque você não está bem. A sua alma está lá, toda cabisbaixa, você nem deixa o Espírito fluir na sua vida. E aí a fé, como fruto, é que vai te mudar nessa hora. Em vez de você se entregar, você se levanta e permanece firme. A fé como dom, se eu estiver deprimida, ela vai ter. Se você estiver abatida, você vai se enfiar sua alma naquele buraquinho que você quer. E aí você está almático. Quando você está almático, tudo que é dom não tem como manifestar. Fala por quê? Porque eles são do Espírito comunicado no seu Espírito. Se a sua alma estiver gritando e falando muito alto, nada disso vai funcionar. Esse período a gente pode colocar como, pode-se dizer, como guerra espiritual? Sim. Batalha da carne. A carne luta contra o espírito contra a carne. Não havia esse conceito ainda lá. Mas esse conceito vai começar a ser revelado através de Paulo, porque o espírito na igreja já habita. Naquela época, não. Mateus 14, 29 ao 31. Desse jeito é uma aula para cada dom. Tá bom, tá bom. Mateus 14, 29 ao 31. Porque para mim não tá. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O restante... Foi até o 31 já? Não. Põe, Cadu. Ele veio aqui para ver como que tá. Se preocupa com aqui não, aqui eu acompanho. Pode ir só dando a controlada lá. Vou ler aqui então. O 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. 31. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? Alguém tem dúvida que foi fé que Pedro usou? Não. Você tem dúvida que foi fé que Pedro usou para poder ir ter com Jesus sobre as águas? Não. Mas teve que ouvir primeiro uma? Porque o Espírito sempre vai trabalhar através da palavra, irmão. Quando o Espírito pela palavra gera a fé no homem, é diferente.
Então, por meio da fé, você pode operar um sobrenatural, mesmo que você não esteja, vamos dar um exemplo aqui, mesmo que você não esteja operando no dom de cura. Mas se você tem o dom da fé, você pode orar e acabar sendo uma pessoa curada. Você não tem um dom específico para curar, mas no momento que o dom da fé se manifestou, você orou e alguém foi curado. Tá difícil, né? Vamos dar um exemplo. Dons de curar. São quantos dons de curar? Porque já é no próximo. Dons de curar. Depois você lê a próxima referência, que é Mateus 21, 19, 21. Mas vamos já ficar entre um e o outro aqui, passando de um para o outro. São dons, fala comigo, dons de curar. De curar. Significa que não é um dom só de curar. Aí a pessoa vem e profetiza para você. Hoje Deus está te entregando dom de curar. Fala, poderes! Fala não, irmão, deixa a pessoa lá, em paz. Depois Deus vai manifestar qual foi esse dom de curar que Ele te deu. Então tem gente que só ora, irmão, por problema de coluna. Você já viu? Alguém já viu isso? Pastor que só ora por problema de coluna? Irmão, hoje aqui, ó, quem tiver problema de coluna, vem aqui. Ou quem tiver com mioma, vem aqui. Ou quem tiver com isso, vem aqui. Que ele só ora por aquela enfermidade específica. Ele recebeu um talento de Deus para orar por esse tipo de enfermidade. Tem gente que só cura dor de cabeça. Tem gente que só cura câncer. Mas significa que é só um dom para enfermidades específicas? Não, às vezes é um dom que cura todas, mas tem uma forma diferente dos outros. Tem gente que sopra. Já vi. Não, a coisa mais ridícula que tem esses caras da internet que não entende nada das coisas do Espírito de Deus e fica falando um monte de abobrinha por aí. Não vai tudo que você vê pela internet não. Tem muita gente disfarçada de culta, que eles são cultos, mas nunca tiveram vida do Espírito, nem sabem o que é dom do Espírito, nunca desfrutaram de nada do Espírito na vida deles. Cansei de ver gente fazer isso aqui, ó. Tá cá. A pessoa pastor, eu conheço um pastor que quando ele vê descer o lenço, ele já puxa o lenço dele. É sério, ele vê visão, o lenço descer. Quando ele vê, ele puxa o lenço dele. E é cura genuína assim, ó, na frente de todo mundo, que acabou e já era, meu irmão. Outro fato não argumenta. É um monte de gente na internet que nunca viveu nada de Deus, irmão. Querendo dar opinião nas coisas do Espírito. Não, coisas do Espírito não se julga na carne, se discerne espiritualmente. Por isso que tem o dom de discernir espíritos. Mas agora o que tem na internet é o dom do julgamento alheio. Pessoa que nunca viveu a vida com Deus, não orou, não jejuou na vida dela, ela só foi no seminário, e olha lá. Fala palavrão, xinga, bate na mulher. E quer criticar quem está operando algum dom. Tá cheio assim na internet, irmão. Vai por esses monte de gente aí que fica dizendo que é intelectual, não. Tem um monte desses que vai de tobogã, assim, ó. Então, pode ser um dom de uma causa específica e pode ser um dom que abrange tudo, mas tem formas específicas dele operar. Vocês estão aí? Diga amém. Amém. Quem já viu aqueles caras que oram assim, irmão? Ora, põe a pessoa sentada. Tem gente que fala que é mentira, irmão. Eu já vi perna crescer, irmão. Eu já vi orando, na perna inchada da irmã, a perna desinchar nos dedos, assim, aquela. Você lembra disso, filho? Lá na casa da irmã, na casa, a perna dela inchada desse tamanho, orando, foi desinchando nos dedos, orando e fazendo assim, ó. Não que eu desacreditei do que Deus está fazendo, mas eu fiquei tão impactado que eu nunca tinha visto assim, na hora, eu fiquei olhando e foi assim, ó, diminuindo na hora, diante dos olhos. Já vi esses caras que olham por perna, que não é mentira, não está a pessoa lá forçando, não está nada, é esticar assim, ó, na frente, perna menor, vem, fica igual, pessoa que andava torto, para de andar torto, aí você vai falar que não foi Deus que curou?
Mas na internet qualquer coisa que aparece é falso. Pessoas que não viram, não estavam, não discerniram, só julgam. São dons de curar. Fala comigo, dons de curar. Aí eu pus aí a referência de Atos 4, que foi Pedro através ele o paralítico lá, né? Pedro e João com o paralítico. De Atos 8, enquanto Filipe pregava, ele pregava e as curas aconteciam. Então pode ser que você pregando e Deus curando, porque você não precisou nem orar. Porque o dom que Deus te deu é para curar enquanto você prega. Vamos lá. Operação de Maravilhas. O horário já corre demais. Corte. Hã? Já? Como? Pastor Pedro foi. Operação de Maravilhas. É um dom onde, pelo poder miraculoso do Espírito, o crente opera maravilhas. Aqui já não é mais cura, tá, irmão? Aqui já não é mais cura. Não é esse dom de maravilha que faz bem crescer, desdobrar, Milagres criacionais. Operação de Maravilhas opera milagres criacionais. Isso é uma correção. Tem um desvio Milagres de coluna. criacionais? É um desvio, curou o desvio. Poderia ser curado de outra forma medicinalmente, entendeu? Câncer não pode ser tratado com quimioterapia, radioterapia. Tem câncer que pode, não tem? Os cânceres que são tratáveis, quando operou neles, são curas. Se é um câncer que não tem forma de tratamento, maravilha. Porque é impossível para o homem. Tudo que é impossível entra para o lado da maravilha. Tudo que o homem pode fazer entra para o lado das curas. Segue enxergar. Surdo ouvir. Mudo falar. No caso, paralíticos e coxos, dependendo da situação, tem gente que ainda consegue recuperar os movimentos, certo? Mas não compramos mais. Então, mas é o que eu digo. Aquilo que a medicina alcança, cura. O que a medicina não alcança, maravilha. Mas a operação de maravilhas não para por aí. Aí tem ressurreição de mortos. Aí, se o camarada está aqui, eu não sei se você pode ouvir esse tipo de coisa. Manda. Você pode? Você quer? Procurem, não fique só pelo que eu estou falando. Procurem, tá na internet. Tem o áudio do dia que aconteceu. Não vai ter a imagem, porque na época nem a câmera existia, ou se existia era proibido o uso. Na igreja dos primos. Eu não considero eles primos, para mim são irmãos. É que alguns deles chamam a gente de primo, então a gente faz a brincadeira de troca, entendeu? Aí um dos pregadores de lá, num culto da sede lá do Hebrais, né? Eu acho que é a sede deles. Quando ele foi subir para o púlpito, ele andava no ar, só que ele não percebia, ele pensou que ele estava pisando no chão. E ele assumiu o púlpito para pregar flutuando. Você pegar o áudio dessa reunião, irmão, uma loucura. Os irmãos tudo cheio, porque os irmãos viram visivelmente isso acontecer. Você vai na história das Assembleias de Deus do Brasil, o livro do pioneiro, acho que é Gunnar Wingre, Diário de um Pioneiro. Se você pegar a versão mais antiga, porque você vai ler no livro, o missionário ora por irmão não lembro agora exatamente se foi 2 ou 3 vezes. Enquanto ele orava, o irmão levitava assim, saindo do chão no poder de Deus.
Esses são dois que eu estou lembrado agora, mas eu já ouvi mais casos e eu conheci um pastor que ele disse que ele ficou segurando no púlpito. Eu não duvido, porque eu vi coisas tão terríveis acontecendo naquela igreja que eu não duvido um pingo do que ele falou. Que ele percebeu o corpo dele saindo e ele segurava e puxava o corpo para baixo. Porque ele já era chamado de bruxo só por causa de cura, revelação e expulsão de demônio. Se ele aparece flutuando lá no Pimentas, as outras igrejas iam crucificar ele, ia falar que ele era o anticristo. Você está vendo como é um assunto mais difícil? Que eu já vi que tem gente que nem acreditou, irmão. Vou contar uma experiência quando eu era jovem, solteiro. Mas, irmão, lá vem o pastor com as experiências. Estava deitado na cama, irmão. Eu sei que eu acordei glorificando e minha perna desceu sozinha assim. Eu acho que meu corpo já estava para subir, porque a perna estava lá no alto já. Eu sei que eu acordei glorificando e quando eu olhei, eu não senti se isso daqui saiu, mas as pernas com certeza não estavam na cama. Isso eu tenho certeza. E minha avó que nessa época falava que eu ficava de madrugada dando glória a Deus e aleluia. Será que o espírito estava cheio de vontade de adorar a Deus, irmão? Que a velhinha falava, oxi, que eu dormia no quarto da minha avó, né? Ela falava, de madrugada você fica dando glória a Deus, aleluia aí. É glorioso a gente ouvir tudo isso, mas a gente olhando parece que nós retrocedemos mais ainda, né? Sim. Mas olha aqui, ó, eu estou falando de um caso assim, eu não tenho operação de maravilhas ainda, mas existem pessoas que operam maravilhas diariamente, irmão. Se você for ver, se você já viu TB Joshua, que foi um profeta da África, sim, era maravilha, irmão, não tem como falar que aquilo não é maravilha. Pessoa com esquizofrenia acorrentada, ser levada lá, orar uma vez, nunca mais. Pessoa com câncer da cabeça até o pé. Pessoa nua, com as partes podres, caindo assim. Até o órgão genital do homem já estava caindo, irmão. Podre, todo podre. O cara chegar nu num carro e ele nem pôr a mão, ele só de longe ainda, assim, que nem, acho que uns 2 metros assim de distância. Só fazer isso aqui, ó. Tá curado. Isso aí já. Vai orar pelo próximo. Todo mundo que ele põe a mão, irmão, não tem quem não era curado. Mulher que estava com gravidez de risco, indo lá, com dores, ele fala, ó, cordão umbilical está enrolado no pescoço, vai desenrolar agora, fazer isso aqui e fazer assim, quando sair, a criança saía. Isso é operação de maravilha. Procura Luiz Urbaz, um dos grandes pregadores da América Latina. Ele foi pregar no estádio e aí deu um monte de calor, que o povo ficava quase morrendo. Ele falou, vem amanhã porque amanhã o sol não vai incomodar vocês. E aí o povo foi e aí o sol lascando de novo. Ele fez assim, tinha uma nuvem para outra região, ele apontou para a direção da nuvem e fez isso aqui. A nuvem parou em cima do ginásio, do estádio 10 que eles estavam. Cobriu todo mundo. Do lado de fora, todo mundo se lascando no sol, e lá, quem estava lá, estava no ar-condicionado. Operadores de maravilhas que estão por aí. Tem por aí. Se você for pesquisar, tem muitos ainda. Mas são dons. Fala, dons do Espírito. Dons do Espírito. Nós precisamos buscá-los. Irmãos, hoje nós não vamos fazer a oração. Hoje nós vamos fazer, eu vou aproveitar um pouquinho só de tempo aqui, passar 5 minutos aqui do que a gente tem e fazer umas perguntas aqui, chamada oral. Não fique com medo de errar. Se ninguém responder, eu vou começar a chamar pessoas. Vamos concluir. Todo crente cristão deve buscar com diligência e zelo os dons espirituais, visando não a autopromoção, mas a edificação do corpo de Cristo, que é a sua
igreja. Agora, quando a gente chegar na semana que vem, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser uma oração de busca. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Já jejua essa semana. Jejua pelo menos, sei lá, você quer buscar mesmo um dom, batismo com o Espírito Santo mesmo? Jejua pelo menos umas 3 vezes nessa semana. De terça agora para a próxima terça. Ah, pastor, eu não aguento muito no jejum. Qual que normal que você faz normalmente? Põe 1 hora a mais do que você faz normalmente. Mas eu vou sentir tontura. Sente tontura? Se você sentir tontura para jejum, sabe o que é bom para você? Água com sal integral. Não é sal refinado, não. Sal refinado vai destruir tua saúde. Estou dando dica certa. Água com sal integral. Que sal integral? Sal rosa, não sei o que. Compra sal grosso de pôr no churrasco, que não foi refinado, aquilo ali é sal integral. Está cheio de minerais bons para você. Ele repõe eletrólito. Quando você toma água com sal mineral, é só um pouquinho, tá, irmão? Não vai chapar, não. De pensar que é droga e se jogar, não. É só um pouquinho na sua garrafinha de água para repor eletrólito. Já vai ajudar você com esse negócio de tontura aí na hora do jejum. Isso aí é falta de sais minerais no seu corpo. Diga amém. Amém. Sei lá, você faço 12 horas, pastor, a partir da meia-noite. Tem gente que fala, eu não abro meia-noite porque eu só estou acordado a partir das 8. E que bobeira que é essa, irmão? O jejum é ficar sem comer, não é ficar sem dormir. Mas também não vai jejuar todo o tempo de jejum dormindo. Aí é vagabundagem. Aí é vagabundagem. Da meia-noite às 8. Dormir, acorda, eu tomo café, aí não, irmão. Porque jejum de crente não é igual ao jejum da pessoa não crente que eles fazem para cuidar da saúde. O nosso é para crucificar a carne. Então vamos lá. Você faz 12 horas de jejum, acrescenta mais 1 hora, faz 13 horas. Pastor, faço 14, faz 15. Pastor, faço 18 horas de jejum, faz 19. Pastor, faço 24 horas, faz 25. Pastor, eu faço 3 dias. Faz 4. Não passa 4 sem água, pelo amor de Deus, viu, irmão? Não passe 4 dias sem água. Você quer acabar com sua vida, você passa. Eu já cheguei a fazer, não destruí minha vida, mas foi uma vez só também. 4 sem água. Com água já foi até 7. Dá pra ir, irmão, dá pra ir. Você tem que vencer você mesmo. Vencer sua carne. Tem gente que vai, né? Vai. Tem gente que vai mais. Mas faz aí, dentro do que você consegue, tenta esforçar um pouquinho mais. Fala, Deus, estamos no propósito aqui. Buscar os melhores dons. E aí o caminho mais excelente, Paulo vai ensinar em 1 Coríntios 13. Vamos lá. Quem está pronto aí para a primeira pergunta? Ninguém está pronto. Vai sem estar pronto mesmo. Mas só está muito pronto, não. Vamos lá, vocês ainda têm material, né? Vamos lá. Por que eu devo buscar dons espirituais? Olha, esse daqui é facinho. Isso aqui é pergunta de revista de escola bíblica dominical. Olha, respondi. Por que eu devo buscar dons espirituais? Vamos lá, irmão. 3 aulas sobre dons espirituais. Vamos. Alguém, vou jogar água no Ricardo. Minha edificação e edificação da igreja. Opa, vamos lá. Edificação e edificação da igreja. Primeiro, para a edificação da igreja. E dependendo do dom, a sua própria também. Que no caso do dom de línguas, ele serve para a variedade de línguas serve para edificação própria quando não usado dentro do contexto eclesiástico, dentro da igreja. Perfeito. Como se manifesta o dom de profecia?
Vamos lá. Vou melhorar a pergunta. Como normalmente se manifesta o dom de profecia? Então, vou melhorar. Vou deixar mais fácil para vocês, tá bom? Nós temos, dentre os dons de elocução, a variedade de línguas, a interpretação de línguas e a profecia. Tendo em vista esse conhecimento, Através da fala. através da fala, beleza, elocução, através da fala. Vamos melhorar ainda. Esse dom de profecia seria resultado de 2 outros dons? O dom de profecia se manifesta parecendo a manifestação de 2 dons, que é o dom de variedade de línguas e o dom da interpretação das línguas. Quando você tem uma pessoa que ela já está falando em língua e já profetizando junto, isso é o dom de profecia. Ela vai até você, não. É como se fosse uma língua interpretada. Ela não é a língua interpretada. Porque a pessoa que vem com ele, ela só vai recebendo, ela fala a língua e já fala direto o que tem que falar. A mensagem vem assim, em línguas e em português, junto. Ele parece uma língua sendo interpretada. Sim. A aparência dele é essa. É a forma com que se manifesta. Ele não é o resultado de línguas com interpretação, mas ele parece isso quando está se manifestando. Parece uma junção. Isso. Vamos lá. Além dos dons de elocução, quais são as 2 outras classificações de dons? Você ainda está gravando? Pode cortar. As perguntas.